Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um episódio do livro A Caminho da Luz. Hoje veremos sobre o nosso lindíssimo, maravilhoso, magnífico Jesus. É um texto muito lindo, tá? E eu acho que todos vocês vão gostar muito. Então, vamos pro vídeo. Pessoal, nós iniciamos o capítulo 9 semana passada, né? No caso, as grandes religiões do passado, tá? E hoje nós vamos ver, então, o texto A Gênesis das Crenças Religiosas. E é um texto lindo, gente. Olha só que lindo. Ele começa falando o seguinte, ele fala aqui, ó. Todas as religiões nasceram do mesmo coração divino, cheio de compaixão. Então, isso a gente já quebra a questão de termos preconceito com as religiões que diferem da nossa. Porque todas, gente, todas veio do mesmo coração divino, do mesmo lugar, do mesmo coração divino de compaixão. Olha só que incrível. Ele fala aqui, ó. Não queremos transformar Cristo em um mito intocável, mas mostrar que ele tem um papel de liderança na Terra. Ou seja, não é que Cristo, gente, é um mito intocável, né? Aquele ser que ninguém pode tocar, que é magnífico, que, né? Ele é magnífico, ele é esplêndido, mas não é aquele mito intocável. Claro que não. Pelo contrário, se você conversar agora com Cristo, se você focar em Cristo agora, você vai sentir a presença dele, você vai sentir a energia dele. Cristo está mais perto de nós do que nós podemos imaginar. Então, não é isso. Mas o que eles querem mostrar é o seguinte. Mostrar que Cristo tem um papel de liderança na Terra. Como um guia supremo dado por Deus. Então, gente, foi Deus. Deus escolheu. Deus nomeou Cristo como governador da Terra. Então, isso não é bobo. Isso não é à toa. Isso não é acaso. Isso não é nada, tá? Cristo é o líder da Terra, tá? Seria um erro chamar de bárbaros os povos que não conheciam o Evangelho, porque a presença e o cuidado de Cristo sempre acompanhavam a evolução da humanidade em todos os lugares e tempos. Então, gente, até hoje, tá? Tanto na época dos povos que não conheciam o Evangelho lá antigamente, até hoje, chamar os povos que ainda não conhecem o Evangelho de bárbaros é um erro, porque Cristo acompanha esses povos, essas pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, que ainda estão, né, aprendendo, que ainda estão errando, que ainda estão caindo, né? Como todos nós, porque mesmo eu que conheço o Evangelho ainda caio diariamente, ainda erro, e acredito que vocês também, né? Todos nós somos imperfeitos. Cristo está conosco em todos os momentos, em todos os tempos, em todos os momentos bons e momentos ruins. Cristo está conosco a todo instante e a todo momento. E isso é maravilhoso, tá? Ele fala aqui, ó. China, Pérsia, Egito, Índia, árabes, israelitas, celtas, gregos e romanos receberam mensageiros da mesma luz. Buda, Moisés, Maomé, Lao Tse, Confúcio e tantos outros. Cada povo teve seus próprios mestres refletindo a mesma sabedoria e amor. Então, ou seja, gente, todas essas nações, todos esses povos tiveram, né, espíritos evoluídos. Nós aqui no Brasil tivemos, por exemplo, o nosso queridíssimo Chico Xavier, que veio com essa mesma proposta, né, de emanar luz divina, né, mensagens de amor, de sabedoria, de amor ao próximo, os mesmos ensinamentos de Jesus. Se nós pegarmos todos esses nomes de Buda, Gandhi, Chico Xavier, nós vemos que temos uma coisa em comum: o amor e a humildade e a fraternidade. E o que tem isso em comum? Que Jesus ensinou a mesma coisa. Jesus ensinou isso. Então, eles pegam, é o mesmo caminho. Eles mostram que o caminho da redenção, o caminho da verdade é esse caminho, tá? E aí, isso que é maravilhoso, que nós vemos que espíritos de luz, espíritos verdadeiramente iluminados,
seguem por esse caminho. Porque para mim um espírito iluminado é isso. Um espírito iluminado não é um espírito orgulhoso. Um espírito iluminado não é um espírito mais rico do mundo. Não, rico de matéria, pouco importa. Rico de espírito é isso. É um Chico Xavier, é um Buda, é um Gandhi, né? E aqui a gente percebe que cada civilização, cada povo teve um ser, um espírito evoluído que veio e trouxe as mensagens de amor, né, de fé, de resignação, de fraternidade na tua época, no teu momento específico, para ajudar ali as pessoas no momento e que ficaram registradas, marcadas, que lembramos até hoje, inclusive. E aí, para finalizar, ele fala o quê? Essas tradições guardam lembranças dessa verdade, esperando a vinda futura de Cristo e preservando suas mensagens de amor e de esclarecimento. É justamente isso que eu acabei de falar, né, pessoal? Olha só. Guardam as lembranças dessa verdade, esperando a vinda futura de Cristo, preservando sua mensagem de amor e esclarecimento. Ou seja, todas essas mensagens, gente, têm o fundo da mensagem do Cristo. Tudo isso são os ensinamentos do Cristo de diversas formas diferentes. Porque, gente, se o resultado é X, a forma que chega até X não importa. Você pode falar de diversas maneiras. Chegando no mesmo resultado não interessa. Então, tem gente que prefere que seja ensinada igual o Buda dizia. Tem gente que gosta da forma que Chico Xavier dizia. E assim por diante. O importante é que a mensagem de amor e de fraternidade e de humildade seja compartilhada e que chegue a mais e mais pessoas e que mais e mais pessoas pegue isso para si e comece a aplicar no dia a dia e que se tornem isso, vivam o evangelho. É isso que importa, tá? E que a gente, aos poucos, deixem de ser essa nação que divide tudo e começamos a nos olhar como irmãos, que possamos nos observar como irmãos, como todos iguais, e paramos de nos dividir em países, religiões e grupos, em etnias, tudo. Paramos com tudo isso, gente. Um dia vamos parar com isso. E vamos apenas nos olhar como irmãos. E eu não vejo a hora desse dia chegar, gente. Vocês não têm ideia. Porque, de fato, nossa, a humanidade precisa disso. E é claro, é um desafio, é uma coisa que vai levar um tempo, não é rápido, é um processo, né? É algo que leva um tempo, é um processo, é devagar, né? Não dá para fazer isso da noite pro dia, mas vai chegar. Então, enquanto isso não chega, faça você a sua parte. Não olhe o outro com indiferença, ou você é mais, né? Você é superior, ou o outro é superior, enfim, não. Somos todos iguais, somos irmãos. E isso é maravilhoso. E o nosso mestre é Cristo. E nosso Pai é Deus. E isso é divino, tá bom? Então é isso. Aguardo vocês semana que vem. Um beijo. Tchau!